O Agenda Econômica está de volta, conversando com Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã, sobre a dívida pública brasileira. Maria Lúcia, você falava no bloco anterior exatamente sobre irregularidades que foram identificadas na dívida durante a CPI da dívida de 2009 e 2010. Mas não se fala muito nessa questão de dívida. Quando se fala em renegociação de dívida, em auditoria, tem um grita geral dos veículos de imprensa ligados à área de economia, dos mercados econômicos. É meio tabu falar em dívida, ou renegociar dívida, ou auditar dívida. Por que é um tabu falar disso? Então, é um tabu, eu creio, exatamente porque a dívida está sendo usada como um mecanismo de transferência de recursos públicos para o setor financeiro. Isso é tão evidente. Por exemplo, vamos pegar os dados de 2015. 2015 foi um ano em que toda a economia real despencou no Brasil. Apesar das imensas potencialidades do nosso país, um dos países mais ricos do planeta, rico sob todos os aspectos, o que aconteceu? Nós tivemos queda na indústria, queda no comércio, desemprego recorde. Tivemos queda salarial e arroxo salarial. O PIB do país, o Produto Interno Bruto do país, caiu quase 4%. Então, toda a economia encolheu. O que significa atividade bancária? Banco não produz riqueza. Banco é uma atividade paralela de prestação de serviço. O que aconteceu com o lucro dos bancos? Em 2015, o lucro dos bancos, enquanto toda a economia despencou, segundo dados do próprio Banco Central, o lucro dos bancos atingiu quase 97 bilhões de reais, mais do que o orçamento anual da saúde. O orçamento anual da saúde foi 93 bi. O lucro dos bancos foi 97 bi e teria sido o triplo disso aqui, porque eles fizeram uma reserva para provisão para créditos duvidosos de 183,7 bilhões de reais. Então, qual é a mágica? Se toda a economia caiu, de onde veio esse lucro? É evidente que está havendo um esquema de transferência de renda. E esse esquema é o sistema da dívida, que está funcionando às avessas, seja pela remuneração da sobra de caixa dos bancos nas operações compromissadas, no escândalo das operações de swap cambial, no pagamento de juros abusivos de forma inconstitucional, emitindo-se dívida para pagar juros e uma série de outras questões. Então, a auditoria está prevista na Constituição Federal. A auditoria está prevista no artigo 26 do ADCT e até hoje... Que são os atos das disposições transitórias. Exatamente. Que era o que deveria ter sido feito logo depois da Constituição de 88. Exatamente. Chegou a ser montada uma comissão para fazer isso, mas não deixaram fazer. E até hoje não deixam. Agora, nós temos que vencer esse tabu, porque a dívida está funcionando às avessas. Em vez de significar aquele instrumento de financiamento do Estado, um instrumento que aporta recursos ao Estado, esse sistema da dívida está funcionando como um instrumento que sangra todo ano quase a metade do orçamento federal, afeta os orçamentos estaduais e municipais. Agora, olha só, na proposta, na emenda constitucional que congela os gastos de juros e amortização da dívida não são congelados. Claro que não. Quando a PEC fala fica estabelecido um teto para os gastos primários. Quando fala em gastos primários, os gastos financeiros já ficaram fora. Porque gastos primários correspondem aos gastos com saúde, educação, previdência, assistência, toda despesa do executivo, do legislativo, do judiciário, exceto os gastos financeiros. Então, por isso que nós da Auditoria Cidadã chamamos essa PEC 241, que agora aqui no Senado é a PEC 55, nós chamamos essa PEC de PEC dos banqueiros, porque ela é uma PEC que vai colocar um teto em todos os investimentos e despesas públicas, pretende amarrar o Brasil por 20 anos. A população pode crescer o que for, a necessidade de investimentos em saúde, educação, etc., pode crescer o que for,
A arrecadação pode aumentar, o gestor público não pode aplicar em saúde, educação, em nada. E se fizer isso, ainda vai ser criminalizado. Essa PEC é absurda. Qual é o objetivo de vocês com uma proposta de auditoria? E isso já foi feito, já foi experimentado, vocês experimentaram no Equador. Qual é o resultado disso? O que pode acontecer com uma auditoria da dívida, objetivamente? Olha, nós queremos, como auditoria, revelar a verdade. Revelar o que é dívida mesmo. O que a gente realmente deve. E o que são mecanismos financeiros que estão utilizando o instrumento do endividamento público às avessas e utilizando esse instrumento para transferir renda para o setor financeiro privado. A auditoria vai revelar isso. A única experiência é a do Equador? Olha, no Equador foi impressionante. No Equador, historicamente, como esse gráfico aponta, os gastos com a dívida pública, esse gráfico mostra a evolução dos gastos com a dívida, que estão amostrados aqui em vermelho, e os investimentos sociais mostrados em azul, do ano 2000 até 2011. Historicamente, os gastos com a dívida representavam muito mais que o dobro, em alguns anos até o triplo, dos investimentos sociais. O que aconteceu quando nós finalizamos a auditoria da dívida no Equador? Diante das diversas fraudes, ilegalidades, ilegitimidades, o presidente da República suspendeu o pagamento de juros lá em 2008 e destinou todo aquele valor para saúde e educação. Foi o primeiro ano em toda a história em que o investimento social superou o gasto com a dívida. Mas isso gerou um problema econômico no Equador. Ao contrário. Isso permitiu que o Equador resgatasse uma dívida social. O Equador, a partir daí, no ano seguinte, ele fez um ato soberano e disse para o setor financeiro: eu resgato esses títulos por no máximo 30% do valor. 95% dos detentores entregaram os títulos, a dívida caiu brutalmente. Depois disso, o Equador teve acesso a outros créditos, inclusive créditos junto à China. Isso não foi considerado um calote? De forma alguma. Porque assim, o que se diz é, o Brasil vai dar calote, vai fazer igual a Argentina, faz uma auditoria para quê? Vai dar um calote? Não. Vai decretar uma moratória? Eu te pergunto, é calote deixar de pagar uma quantia que não é dívida? Que está ali usurpando o sistema da dívida? A gente vê que os bancos muitas vezes procuram os cidadãos que estão devendo para renegociar a dívida e realmente reduzem muito os juros. Exatamente. Isso pode ser feito com o país? Claro, e deve ser feito. O que é E a fuga de capitais? Porque eu queria dizer, não, se você fizer isso, o governo do PT não teve coragem de fazer isso. Nenhum governo, até hoje, desde a Constituição Federal, nós já tivemos governos de matizes distintos e nenhum enfrentou esse sistema da dívida, porque a dívida é um esquema que está acima de partidos, acima de ideologias, é um esquema mundial, está ligado ao poder financeiro mundial. Então, é preciso compreender isso e ver que isso aqui não é uma questão ideológica. E o que a gente quer, como entidade da sociedade civil, que representa a parcela da sociedade que realmente está pagando a conta, o que a gente quer, em primeiro lugar, é transparência. Nós não sabemos nem quem são os detentores dos títulos. Quem são esses sigilosos detentores dos títulos que usufruem dos juros mais elevados do planeta? Ninguém sabe. Esse dado é considerado sigiloso, não foi revelado nem para a CPI da dívida. Nós não sabemos qual é a contrapartida dessa dívida? Nós sabemos que, ultimamente, temos revelado, é uma dívida que cresce por conta de mecanismos financeiros que não tem contrapartida alguma para a sociedade, que são esses mecanismos que transferem recursos para os bancos. Esse dinheiro não está sendo usado pelo governo, porque o que a gente ouve comumente é a dívida é contraída pelo governo porque precisa de dinheiro para investir no país, na saúde, na educação, no transporte, no meio ambiente. E você está dizendo que esse dinheiro, então, não está sendo investido? Não. Não está sendo, nós revelamos isso com dados oficiais, aliás, a Auditoria Cidadã só trabalha com dados oficiais. Nós fizemos esse quadro colocando lado a lado
todas as receitas federais realizadas em 2015 e todas as despesas federais pagas em 2015. Quando você coloca lado a lado, fica evidente que a dívida está consumindo uma grande parte dos recursos advindos das contribuições, dos impostos, das receitas de privatizações e das demais receitas, inclusive que vêm dos estados e municípios para a União, e receitas de privatizações, etc. A dívida, que é o amarelo aqui, consome uma parte dos recursos primários. Isso, essa coluna de cá é arrecadação. Aqui é toda arrecadação. E do lado de lá é gasto. É gasto. Então e a gente toda está essa parte arrecadando, amarela, como é que é? Isso aí está totalmente no contrassenso do que é dito, do que é mostrado. Você está dizendo que a gente arrecada, que o governo brasileiro tem superávit primário, que arrecada mais do que gasta. Sim. Com o investimento. Sim, é porque essa conta do superávit, ela é feita excluindo-se várias parcelas de receita e várias parcelas de despesa. Inclusive, o falacioso déficit de 111 bilhões que foi anunciado para 2015, ele exclui várias parcelas de receita e de despesa. Essa conta aqui, que nós fizemos, esse gráfico, ele computa todas as receitas federais e todas as despesas federais. Então, está aqui, inclusive, o link para que todos possam conferir. Num artigo, sobraram 480 bilhões em 2015. O que ele mostra? Que de toda a receita obtida com a emissão de títulos da dívida, ela foi empregada única e exclusivamente com a própria dívida. Ela não financiou gastos de qualquer outra área. Maria Lúcia, a gente precisa encerrar o programa. Eu quero te fazer uma última pergunta. Como é que é hoje a aceitação dessa tese que você está apresentando? Porque ela, de fato, vai na contramão de tudo o que é dito por todos os últimos governos, aqui no Congresso, nos meios de comunicação. Como é que é isso? Olha, nós fizemos esse gráfico comparativo para 2015 porque ficamos assustados diante do anúncio de déficit. E nós já vimos acompanhando o crescimento da dívida, a emissão excessiva de títulos da dívida, e nós vimos que estava sobrando recurso. Antes de divulgar esse dado, nós pedimos informações ao Tesouro Nacional e ao Tribunal de Contas da União. O Tesouro Nacional não respondeu a nossa pergunta, disse que a nossa pergunta era genérica. Mas o Tribunal de Contas da União foi mais respeitoso e respondeu que, de fato, houve emissão excessiva de títulos, que ficaram centenas de bilhões de reais no caixa. Nós queremos saber onde está esse dinheiro, porque esse dinheiro, de fato, conflita com o déficit. Nós já pedimos vários parlamentares para pedir essa informação, para confirmar essa informação, porque isso é muito grave e isso teria que ser esclarecido antes da aprovação dessa PEC 241 ou 55. Bom, a gente agradece a sua presença aqui na Agenda Econômica. Realmente são informações muito importantes. Para o cidadão que tiver interesse em ir atrás dessas informações, pode encontrá-las tanto nos órgãos oficiais, no site do Banco Central, no site do Tesouro Nacional e também esse trabalho mais elaborado da Consultoria Cidadã, Auditoria Cidadã, que o site é Auditoria Cidadã, né, porque não tem o tio, .org.br. A gente agradece a sua presença aqui, Maria Lúcia, no Agenda Econômica. Fale conosco, envie suas sugestões e comentários pelo telefone 0800 61 2211. Se quiser rever este programa ou indicar para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Até o próximo.